Olá, sejam muito bem-vindas de volta. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero falar de um assunto aqui, atalho, e como os atalhos são prejudiciais para a nossa saúde. Então eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, para a gente ir desenvolvendo esse tema aqui juntas, para você ir refletindo juntamente comigo e nós formarmos aqui uma linha de raciocínio e também encontrarmos um caminho para não pegarmos atalho e sim um caminho certo e diligente de planejamento para que a gente possa realmente adquirir saúde e longevidade. E eu quero começar propondo uma reflexão aqui em uma leitura. Vamos lá. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então aqui está falando sobre como a pressa vai nos levar à pobreza, enquanto que o caminho diligente traz a abundância. Como a gente está falando aqui de saúde, então vamos colocar isso como uma caderneta de poupança para o nosso futuro em relação à nossa saúde. Quanto mais nós cuidarmos da nossa saúde e pensarmos no nosso futuro exatamente agora, mais nós vamos colher bons frutos quando nós começarmos a envelhecer. Enquanto que o caminho de pressa, os atalhos, eles vão trazer como maneira de emagrecimento muitas medicações e dietas também que tentam apressar o emagrecimento e que na verdade são verdadeiras ciladas, porque a pessoa não consegue manter esse tipo de alimentação e logo que ela sai da dieta, ela logo volta a engordar. E de uma maneira em geral, nós podemos aprender que na nossa vida a pressa sempre vai nos levar à ruína e que um caminho mais longo e diligente vai levar ao sucesso. Então a gente não vai ter esses prejuízos na nossa saúde, no nosso corpo físico, todas as vezes que a gente pegar o caminho mais longo, porém o caminho mais assertivo, que é o caminho de uma boa reeducação alimentar, atividades físicas, boas noites de sono e também buscar a clareza mental, buscar também o equilíbrio emocional e o fortalecimento espiritual. Eu falo isso sempre nos vídeos, porque realmente é a base para uma vida verdadeiramente saudável. Então eu te convido a trilhar este caminho um pouco mais longo, porém pensando no futuro, na longevidade, no envelhecimento com autonomia, onde você vai ter condições de cuidar de si mesma e não vai precisar depender de ninguém para cuidar de você. E eu gostaria que você entendesse que o teu cérebro e o teu intestino conversam o tempo todo. Eles se conversam pelo eixo intestino-cérebro, enviando sinais o tempo todo através de nervos e neurotransmissores e hormônios. Então, o intestino e o cérebro se conversando. Isso para que você não coma demasiadamente e que também não passe muitas horas sem se alimentar. Então, tudo é bem regulado e o corpo tem uma inteligência incrível para manter tudo isso em um bom funcionamento. Porém, o que acontece é que geralmente nós é que interrompemos o bom funcionamento do nosso corpo. Um primeiro ponto que eu quero pôr aqui, e que na verdade eu sempre falo, é como pensamentos acelerados, como pensamentos de ansiedade, de estresse, eles interferem nessa produção, fazendo com que de maneira ansiosa todas as pessoas venham a comer muito mais do que precisam e também em busca de prazer. E aí as pessoas normalmente elas não vão buscar um bom alimento, uma boa refeição, e sim petiscos, guloseimas e realmente produtos que vão dar essa sensação de prazer e saciedade. Nesse caso, ao invés do controle do apetite e da saciedade, acontece um verdadeiro descontrole. Ocorre uma mudança na microbiota intestinal, porque o nosso intestino ele é composto de trilhões de bactérias. Essas bactérias também influenciam o cérebro e o comportamento alimentar. Vamos dizer assim,
entre aspas, que existem as bactérias boas e as bactérias ruins. Se a tua maneira de se alimentar começar a nutrir essas bactérias ruins e você for perdendo as bactérias boas, você vai ter um problema muito sério na produção de serotonina e nessa conexão, nesse eixo cérebro-intestino. Isso vai te levar a muito mais fome, muito mais ansiedade e você vai ter muita dificuldade de sair desse ciclo. Porém, toda mudança ela é possível, basta começarmos com uma decisão de realmente querer mudar e todas as coisas vão começar a se seguir em direção à vitória e o sucesso. Algo muito bom de se fazer é logo pela manhã você colocar um suco detox. Você pode fazer uma folha de couve, um copo de água gelado e um limão espremido. Quando você for almoçar, por exemplo, você deve colocar no teu prato bastante saladas e mastigar bem. Quando nós comemos essas saladas cruas e mastigamos bem, nós temos um hormônio sendo produzido que é o GLP-1. Esse hormônio GLP-1 é responsável por enviar a informação ao cérebro que existe uma saciedade. Então, quanto mais mastigar o alimento, quanto mais essa ingesta, de saladas cruas, por conter ali também bastante fibras e ser um alimento natural. Então, isso é uma conduta bem assertiva, de antes de você começar a realmente se alimentar ali com o prato quente, você coma um bom prato de saladas cruas e bem variadas. No meio da tarde, dê preferências para lanches que contenham também alimentos naturais. Você pode estar comendo um abacate com coco ralado e chia, que dá bastante saciedade e existe ali uma ingesta de gorduras de excelente qualidade. E eu também sempre dou a dica de que ovos cozidos, bananas são excelentes também, são fontes de nutrientes importantes e são muito fáceis de levar para o trabalho, são muito fáceis realmente de ter como um lanche, trazendo saciedade e nutrição para o teu corpo. Entre as refeições, você pode estar tomando chás. Existem chás que são pontuais para cada horário do dia. Então eu tenho uma dica que até umas 16 horas você pode estar tomando chás que ainda são estimulantes. A partir desse horário não mais, porque aí você precisa começar a preparar o teu organismo para relaxar. Então não pode ficar tomando café e chá estimulante até o horário da noite, porque isso vai ter uma meia-vida circulando no teu organismo e quando você deitar para dormir, você pode ter problemas com o sono. O que a maioria das pessoas não entendem é que quando elas vão para a cama extremamente cansadas, elas podem até deitar e dormir logo, mas isso não garante que o sono será um sono de qualidade. Se o seu cérebro ainda está estimulado por essas substâncias que estão ali na corrente sanguínea, então o teu sono não será um sono reparador e de qualidade realmente. Existe uma regra também que as pessoas conhecem, mas não praticam, que é o café da manhã de rei, o almoço de rainha, o lanche da tarde de príncipe e o jantar de mendigo. Então significa que muita nutrição de manhã para aguentar o tranco do dia inteiro. E vamos lá. À noite, antes de dormir, fazer uma refeição bem fácil de digerir, para ir para a cama não mais com o estômago cheio, com o estômago pesado, fazendo digestão durante o horário de sono. Fazendo condutas assertivas e uma boa atividade física também, pelo menos 3 vezes por semana, você não estará andando mais em atalhos, e sim pegando o caminho longo e assertivo, para você ter uma velhice com muita saúde. E eu sei que dependendo da idade é muito difícil a gente ficar pensando lá no futuro, só que os anos passam muito rápido e quando nós não poupamos, não cuidamos da nossa saúde durante a nossa juventude, a nossa fase adulta, quando chegamos ao envelhecimento é algo muito triste de se ver.
pessoas desenvolvendo diabetes, doenças neurodegenerativas, problemas muito sérios. Então a gente precisa realmente pensar nisso aqui e agora. Então vamos buscar realmente saúde para o nosso corpo, evitando também o consumo de bebidas adoçadas e substituindo por copos de águas e chás não adoçados. Você vai perceber o quanto a tua saúde vai melhorar. Em questão de uma semana, você vê resultados incríveis acontecendo no seu corpo. Eu falo isso não só por questões de prática clínica, eu falo porque realmente eu vi e eu vivi essa transformação no meu próprio corpo. E nós mulheres que temos realmente problemas com oscilações hormonais, quanto melhor for a nossa alimentação, melhor será a nossa produção desses hormônios e teremos uma vida muito mais equilibrada em todos os sentidos. Porque, mulheres, vamos ser bem sinceras, não é fácil para quem está ao nosso redor viver com essa oscilação de humores que nós temos, não é verdade? E depois que eu também comecei a praticar essas técnicas de meditação e respiração, eu consigo ficar muito mais calma, muito mais em paz, muito mais centrada, com as minhas emoções muito mais equilibradas. Então, escuta o que eu tô te falando, recebe essa dica e coloque em prática. Você vai mudar toda a sua vida, todos os seus relacionamentos. Você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Então vamos lá? Vamos dar tchau para o atalho e vamos pegar o caminho mais longo para a saúde, longevidade e para a felicidade. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e coloque essas dicas em prática.